Agora, Renan, Ju, eu falei de empresas, né, de grande impacto internacional que têm mudanças na sua administração que podem afetar diretamente o lucro ou não de algumas pessoas. É o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, Renan? Pois é, o embate entre o governo americano e o TikTok, uma disputa. Usuários da rede social estão processando o governo dos Estados Unidos por forçar a venda das operações do aplicativo no país. Eduardo Barão está conectado aqui com a gente, conta os detalhes dessa grande treta aí nos Estados Unidos, né, Barão? Boa tarde, bem-vindo ao Entre Nós. Fala, Renan. Boa tarde para você, para a Thaís, para a Ju, todo mundo aí no Brasil. Pois é, depois do TikTok, né, a empresa processar o governo aqui dos Estados Unidos, agora são usuários que estão fazendo isso. Na verdade, são alguns influenciadores, né? São aqueles que têm muitos seguidores e acabam ganhando uma grana justamente com essa rede. A polêmica começou depois que o Congresso dos Estados Unidos aprovou um projeto que foi sancionado pelo presidente Joe Biden, determinando que o TikTok deve ser vendido para uma empresa aqui dos Estados Unidos. O TikTok, que tem a ByteDance como controladora, né, uma empresa chinesa, e o governo americano entende que essa empresa chinesa poderia dar detalhes daqui das pessoas que são usuárias do TikTok, têm o TikTok, isso poderia, de alguma forma, ferir a segurança, poderia chegar até o governo chinês esses dados dos americanos. O TikTok teria que vender durante um ano para alguma empresa aqui dos Estados Unidos, caso contrário, ele simplesmente será banido das lojas de aplicativos do país. Não vai ser mais possível baixar o TikTok nos celulares. Primeiro, o TikTok diz que não tem interesse em vender, a ByteDance diz que não tem interesse em vender o TikTok, apesar de algumas ofertas que já foram feitas por aqui, e disse que vai entrar na justiça. Entrou na justiça dizendo que o governo americano está ferindo a primeira emenda da Constituição, que fala sobre liberdade de expressão. Depois dessa ação da própria empresa, do TikTok, agora são esses influenciadores que entraram com ação contra o governo americano. Ou seja, o assunto vai mesmo parar nos tribunais, e a gente vai ver quem vai levar essa, se vai ser o governo dos Estados Unidos, o TikTok ou também os influenciadores da rede social. Vamos ver, né, quem ganha esse cabo de guerra, né, Barão? Porque a gente vem acompanhando já o governo dos Estados Unidos de um lado, o TikTok do outro, foram vários processos, e até a gente fala aqui no Brasil, o Jabuti, né, para passar essa questão do TikTok, dessa mudança de administração, foi num pacote ali financeiro, de ajuda financeira à Ucrânia, a Israel passou junto, foi e agora já esse trabalho. Agora, Barão, por falar ainda nesse cabo de guerra, né, a gente lembra que ontem Estados Unidos e China tiveram outro capítulo com a taxação por parte dos Estados Unidos de vários produtos. A gente fala aí de mudanças muito significativas de algumas taxas. Eu até levantei aqui, os veículos elétricos, por exemplo, ficam 4 vezes mais caros, vão ter 4 vezes mais impostos para chegar nos Estados Unidos. Aí também os semicondutores, que a gente falou muito, né, que são aqueles equipamentos fundamentais para os aparelhos eletrônicos, também com uma alta de 50%, células solares, aço e alumínio, ou seja, é uma disputa que vai continuar ao longo de bastante tempo, né, Barão? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. E aí você tem uma rara unidade, né, do atual presidente Joe Biden e do ex-presidente candidato à Casa Branca, Donald Trump, né? Os dois batem muito na relação com a China, principalmente nessa relação comercial. Claro, são as duas maiores potências do mundo, então o Biden ontem anunciou essas medidas que já estavam sendo aguardadas por aqui, e o Trump continua dizendo, né, batendo na China, lá atrás chamava o coronavírus de vírus chinês, enfim, é uma relação que não é das melhores, já esteve pior, evidentemente, agora houve uma certa afinidade, porém a gente pode esperar que nos próximos meses esse tipo de decisão, ou até situações ainda mais incisivas, possam se repetir na relação entre Estados Unidos e China. Eduardo Barão, direto de Nova York, ao vivo aqui no Entre Nós, na Band News. Obrigado, Barão. Até amanhã.